Ele cantava a quinta música do repertório quando, de repente, caiu no palco. Você já imaginou presenciar, ao vivo, o último momento de um artista? Estar ali, assistindo a um show, uma apresentação, e, de repente, perceber que está vendo alguém morrer? Parece coisa de filme, mas isso aconteceu de verdade. Com cantores, atores e apresentadores que se despediram do mundo diante das câmeras, em cena, sem cortes, sem aviso. Alguns colapsaram no palco. Outros faleceram no meio de uma gravação. E, em certos casos, a plateia nem percebeu que aquele era o fim. São histórias reais, comoventes, muitas delas gravadas, e que ficaram marcadas para sempre na memória de quem viu e de quem nunca mais conseguiu esquecer. Hoje você vai conhecer 16 artistas que morreram ao vivo, diante do público, em plena atividade. Pessoas que viveram para emocionar e que nos deixaram exatamente onde mais brilhavam, no palco. E o primeiro caso vai te deixar sem palavras. Um cantor jovem baleado durante o próprio show, com tudo sendo gravado diante de milhares de fãs. Prepare-se, porque a história de MC da Leste ainda é um dos momentos mais trágicos e inexplicáveis da música brasileira. MC da Leste. A multidão gritava, os celulares estavam no alto e a batida do funk dominava a noite. MC da Leste, nome artístico de Daniel Pellegrini, era um dos maiores nomes do funk paulista quando, no dia 6 de julho de 2013, subiu ao palco em uma festa junina em Campinas, interior de São Paulo. Ele estava no auge da carreira. Jovem, carismático, popular. Seu talento vinha conquistando o país. E o público naquela noite era a prova disso. Mas tudo acabou em questão de segundos. Enquanto cantava, Da Leste foi atingido por 2 tiros, em plena apresentação, diante de uma multidão de fãs. O impacto foi brutal. Ele caiu no palco e o show parou imediatamente. 55 minutos depois da meia-noite, no dia 7 de julho, sua morte foi confirmada. O vídeo da tragédia se espalhou pela internet e viralizou, deixando o país em choque. As investigações consideraram desde envolvimento com ex-namoradas de criminosos até supostas retaliações do próprio crime organizado. Mas mesmo com todas as teorias, o crime nunca foi totalmente esclarecido. MC da Leste tinha apenas 20 anos. Sua voz foi calada no exato momento em que alcançava o estrelato. Ele partiu no auge, diante dos olhos do público, sem despedida. Apenas o silêncio que se seguiu. E até hoje, a pergunta permanece. Quem matou MC da Leste? Sou brasileiro e eu não desisto. Tim Maia. Dono de uma voz inconfundível, personalidade forte e uma presença de palco arrebatadora, Tim Maia foi, e ainda é, um dos maiores nomes da música brasileira. No dia 8 de março de 1998, ele subiu ao palco do Teatro Municipal de Niterói, no Rio de Janeiro, para mais um show. O público estava animado, como sempre, esperando aquele espetáculo vibrante, cheio de energia, groove e improvisos típicos de Tim. Mas naquela noite, algo não estava bem. Durante a apresentação, Tim começou a passar mal no palco. Suava excessivamente e estava visivelmente debilitado. Até que não aguentou e precisou sair de cena às pressas. Foi levado ao hospital, onde foi diagnosticado com infecção generalizada e hipertensão. Lutou por mais alguns dias, mas no dia 15 de março de 1998, exatamente uma semana depois do colapso no palco, faleceu vítima de parada cardíaca e choque séptico, aos 55 anos. Tim Maia morreu ontem aos 55 anos por causa de uma infecção generalizada.
O país inteiro se despediu de seu síndico com profunda comoção. O velório, no cemitério São Francisco Xavier, foi acompanhado por uma multidão de fãs, amigos e artistas. Era o adeus a um gênio irreverente, indomável, único. Tim Maia se despediu no palco, com o microfone na mão e o coração cansado. E até hoje, quando suas músicas tocam, parece que ele ainda está ali, cantando por nós. Pedro Henrique. Ele tinha apenas 30 anos. Para sua geração, filho, eu vou honrar. Uma voz poderosa e um coração entregue à fé. Pedro Henrique era um dos nomes mais promissores da música gospel brasileira. Com mais de 500 mil de inscritos no YouTube, ele conquistava o público com louvores intensos e apresentações emocionantes. No dia 13 de dezembro de 2023, Pedro se apresentava em um culto evangélico na cidade de Feira de Santana, na Bahia. O ambiente era de adoração, como tantos outros shows que ele já havia feito. Mas, dessa vez, algo estava diferente. Enquanto cantava, Pedro passou mal de repente, ainda no palco. Caiu diante dos fiéis, em pleno momento de louvor. Ele cantava a quinta música do repertório quando, de repente, caiu no palco. Um silêncio tomou conta do local. Os socorristas tentaram reanimá-lo, mas não conseguiram. Ele faleceu ainda ali, sem tempo para despedidas. A notícia da sua morte se espalhou rapidamente pelas redes sociais e emocionou fãs de todo o Brasil. Artistas do meio gospel lamentaram a perda, destacando o talento, a humildade e a fé inabalável que Pedro levava para cada apresentação. Ele se foi fazendo o que amava, cantando, louvando, tocando corações. E sua voz? A razão pra ter chegado até aqui. Essa continua ecoando nos corações de quem acredita que a arte e a fé podem andar de mãos dadas até o fim. Flávio Cavalcante. Boa noite, amigos de todo o Brasil! Boa noite! Boa noite! Essas foram algumas das últimas palavras ao vivo de Flávio Cavalcante, um dos apresentadores mais marcantes da história da televisão brasileira. Conhecido como o Senhor dos Domingos, Flávio comandava seus programas com autoridade, carisma e um estilo todo próprio. Mãe, eu quero! Chiquita bacana, o teu cabelo não nega. Eu nunca ouvi coisa melhor. Por enquanto... Ele não aceitava videotape. Fazia questão de que tudo fosse ao vivo, na raça, na emoção, como se cada programa fosse um espetáculo único e irrepetível. No dia 26 de maio de 1986, o Brasil parou. Flávio passou mal durante uma gravação ao vivo no SBT. A transmissão foi interrompida às pressas. O que ninguém sabia é que o apresentador estava enfrentando problemas cardíacos sérios. Eu não me encontro bem de saúde. E estou pensando em deixar a televisão. Eu estou em ponto de ter um estresse muito violento. Dias depois, sua morte foi confirmada. Parada cardíaca aos 63 anos de idade. O impacto foi tão grande que o próprio Silvio Santos ordenou que a emissora saísse do ar. Algo raríssimo de acontecer. Um gesto de respeito, de luto e de reconhecimento por quem foi um verdadeiro pilar da TV brasileira. Flávio era polêmico, direto, imprevisível. Eu não vou ler a letra de vergonha. De vergonha. Caetano, é uma sujeira isso aqui, tá? Mas era, acima de tudo, um apaixonado pela comunicação. E assim como viveu, foi embora em cena, diante das câmeras, no meio daquilo que mais amava fazer: estar com o público. Quem viveu aquela época jamais esqueceu. Humberto Magnani. Depois de uma década longe da TV Globo,
Humberto Magnani estava de volta em grande estilo. Aos 75 anos, ele dava vida ao carismático Padre Romão na novela Velho Chico, exibida em horário nobre. Era mais um personagem forte em uma carreira cheia de atuações memoráveis no teatro, no cinema e na televisão. Mas a vida, às vezes, prega peças cruéis até nos maiores artistas. No dia 25 de abril de 2016, enquanto gravava cenas da novela, Humberto passou mal. Justamente no dia do seu aniversário. Foi levado às pressas ao hospital, mas o diagnóstico foi grave. Acidente vascular cerebral, AVC. 2 dias depois, no dia 27 de abril, a notícia que ninguém queria dar foi confirmada. Morreu hoje, aos 75 anos, o ator Humberto Magnani, o Padre Romão, da novela Velho Chico. Ele começou a passar mal durante as gravações da novela na segunda-feira. Humberto Magnani faleceu, deixando um vazio não só no elenco da novela, mas também no coração do público que o acompanhava. A Globo precisou reescrever a trama. O personagem foi substituído por outro padre, numa transição feita com muito respeito. Mas, claro, a ausência de Humberto era impossível de ignorar. Foi um golpe duro para os colegas, para os fãs e para quem acreditava que ele ainda brilharia por muitos anos na telinha. Ele partiu em cena. Literalmente. No dia em que completava mais um ano de vida, ele se despediu, atuando. Como se o destino tivesse reservado a ele um final digno dos grandes artistas. Jardel Filho. Nunca vi nada igual. Que corpo! Vai lá, meu irmão. Ele era talento puro, presença marcante e um dos maiores nomes da televisão brasileira. Jardel Filho estava no auge da carreira quando, no dia 19 de fevereiro de 1983, sofreu um ataque cardíaco fulminante em casa, aos 55 anos. Mas o que tornou sua morte ainda mais impactante foi o momento em que ela aconteceu. Ele era o protagonista da novela das 8 da Globo, Sol de Verão. A notícia caiu como uma bomba. Os bastidores da emissora entraram em pânico. O país inteiro parou. Como continuar uma novela sem seu protagonista? Como lidar com o vazio que ele deixava? O autor Manoel Carlos, amigo íntimo de Jardel, ficou tão abalado que não conseguiu terminar a trama. A direção precisou entregar os roteiros para outros autores, entre eles Lauro César Muniz e Gianfrancesco Guarnieri, que também fazia parte do elenco. A Globo considerou até matar o personagem, mas no fim, optou por uma saída mais suave. O mecânico Heitor, vivido por Jardel, simplesmente saiu de cena numa viagem repentina. O impacto foi tão grande que mais de 20.000 pessoas acompanharam o sepultamento do ator no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Um artista como ele deixou não só o trabalho que foi mostrado em cinema, em teatro, em televisão. E como se não bastasse a dor, um mistério ainda rondou sua morte. Surgiram boatos de que Jardel teria sido enterrado vivo, vítima de catalepsia, uma condição rara que simula a morte. Um amigo chegou a dizer que o corpo foi exumado de bruços e com marcas de arranhões. A história foi desmentida pela família, mas até hoje mexe com a imaginação de quem ouviu. Fato é, Jardel Filho saiu de cena de forma tão marcante quanto entrou. E seu legado, assim como o personagem que interpretava, nunca mais voltou. Cíntia de Cássia. Ela tinha apenas 28 anos e uma carreira promissora pela frente. Cíntia de Cássia, vocalista da banda Doce Desejo, era pura energia no palco, envolvente, carismática e com uma voz que arrastava multidões nos shows. A música estava no sangue, mas foi exatamente no lugar que ela mais amava que tudo terminou, em cima de um trio elétrico. Era 18 de fevereiro de 2007, em Vila dos Cabanos, no Pará. A banda fazia uma apresentação animada,
quando fios de eletricidade e telefone que atravessavam a rua atingiram o trio em movimento. O impacto foi devastador. Cíntia caiu do alto do trio elétrico, batendo a cabeça com violência. Ela ainda foi levada às pressas para um hospital em Belém. Mas o diagnóstico foi cruel. Traumatismo craniano grave. Poucas horas depois, a notícia que ninguém queria receber foi confirmada. Ela não resistiu. O que era para ser mais uma noite de alegria virou luto. O outro vocalista da banda, que era também marido de Cíntia, caiu junto com ela, mas sobreviveu com ferimentos leves. A dor da perda, no entanto, foi irreparável. Cíntia de Cássia morreu fazendo o que mais amava, cantando. E deixou um silêncio enorme, onde antes havia aplausos e música. Gláucio Gil. Sexta-feira, 13 de agosto de 1965. O dia já vinha carregado de superstição, mas ninguém imaginava que ele terminaria de forma tão trágica. E ao vivo, diante das câmeras, Gláucio Gil, apresentador talentoso e respeitado, comandava o programa Show da Noite, exibido na recém-inaugurada TV Globo. Era uma atração sofisticada, com convidados de peso e um estilo elegante de conduzir entrevistas. Logo no início do programa, Gláucio, em tom descontraído, disse: "Hoje é sexta-feira 13, mas por enquanto está tudo indo bem." Mal sabia ele que estava anunciando seu próprio destino. Minutos depois, começou a passar mal ao vivo, diante do público. O estúdio entrou em pânico, mas era tarde. Gláucio Gil sofreu um infarto fulminante ali mesmo, diante das câmeras, enquanto o Brasil assistia sem entender o que estava acontecendo. A transmissão foi cortada, a emissora saiu do ar e uma multidão se aglomerou na porta da Globo, tentando entender o que havia acontecido. Gláucio Gil morreu aos 33 anos de idade. Jovem, brilhante, cheio de planos e com um futuro inteiro pela frente. Foi o primeiro grande susto da recém-nascida TV Globo. E até hoje, sua morte é lembrada como um dos momentos mais sombrios e impactantes da história da televisão brasileira. Porque quando a vida se despede ao vivo, ela marca para sempre. Tiago Klimek. Era Sexta-feira Santa. O público se emocionava com mais uma encenação da Paixão de Cristo, tradição comum em muitas cidades brasileiras nessa época do ano. No palco montado na praça de Itararé, interior de São Paulo, o ator Tiago Klimek, de apenas 27 anos, interpretava o papel de Judas Iscariotes. Na cena do enforcamento, uma das mais dramáticas da peça, algo terrivelmente errado aconteceu. Tiago simulava o suicídio de Judas, mas o cordão da roupa enroscou em seu pescoço de forma real. O ator ficou pendurado por cerca de 4 minutos, inconsciente, enquanto o público e parte da equipe acreditavam que tudo fazia parte da encenação. Quando finalmente perceberam que algo estava errado, ele já estava desacordado. Foi socorrido imediatamente e levado à UTI da Santa Casa de Itapeva. Foram 16 dias em coma profundo. Mas no dia 22 de abril de 2012, Tiago não resistiu. Na cena do enforcamento de Judas, os outros atores não perceberam que Tiago estava desacordado. Com isso, os primeiros socorros só foram feitos depois dele ficar 4 minutos sem respirar. O laudo pericial confirmou que a asfixia foi provocada pelo figurino, que havia sido improvisado para dar mais realismo à cena. A tragédia escancarou a falta de estrutura e segurança em montagens amadoras e deixou o país inteiro chocado. A peça, que deveria celebrar vida, fé e redenção, acabou marcada pela dor e pela perda de um jovem que morreu fazendo arte. Uma cena que era para ser encenada virou tragédia real. Luiz Carlos Tourinho. Tá, eu quero saber tudo, cada pormenor, tudinho. A senhora me jura guardar segredo.
Ele era daqueles atores que iluminavam a tela com carisma, leveza e uma veia cômica inconfundível. Luiz Carlos Tourinho, aos 43 anos, vivia um de seus melhores momentos na carreira quando tudo acabou de forma abrupta e sem aviso. O ano era 2008 e Tourinho estava no ar na novela das 6 da Globo, Desejo Proibido. Seu personagem, o fofoqueiro Nezinho, era um dos queridinhos do público. Mas no dia 21 de janeiro, o inesperado aconteceu. Tourinho deu entrada na emergência de um hospital no Rio de Janeiro após uma parada cardiorrespiratória. Os médicos tentaram de tudo, mas não conseguiram reanimá-lo. O diagnóstico foi cruel: um aneurisma cerebral. Silencioso, fatal e fulminante. A notícia devastou colegas de elenco, fãs e toda a equipe da novela. O autor da trama, Walter Negrão, optou por encerrar a participação do personagem com uma saída repentina e simbólica. Nezinho deixaria a cidade, deixando para trás um colchão recheado de dinheiro doado à paróquia. As cenas de despedida foram construídas com imagens de arquivo e o uso de dublê. Mas o público sentiu a ausência de verdade. O velório foi marcado pela presença de colegas e amigos emocionados, como Ingrid Guimarães, Heloísa Périssé e Murilo Rosa, que prestaram homenagens a um artista que deixou sua marca. Mesmo em personagens pequenos, Tourinho sempre foi gigante em cena. Ele partiu como viveu, sorrindo, emocionando e fazendo parte do nosso dia a dia. Eliane de Gramont. Ela era jovem, talentosa e tinha um futuro inteiro pela frente na música brasileira. Eliane de Gramont, aos 26 anos, tentava retomar a carreira na MPB, após anos afastada da mídia por causa de um relacionamento conturbado. No dia 30 de março de 1981, Eliane se apresentava em uma boate de São Paulo, cantando como sempre gostou, com emoção e entrega. Mas o que deveria ser uma noite comum de show virou uma tragédia anunciada. Enquanto cantava, o ex-marido, o cantor Lindomar Castilho, entrou armado no local. Sem dar chance para a defesa, ele atirou em Eliane no meio da apresentação, na frente dos clientes, dos músicos e do público. Ela morreu ali mesmo. O motivo? Ciúmes, controle, machismo. Eliane e Lindomar tiveram uma filha, Liliane, que na época tinha apenas 1 ano e 8 meses. O crime gerou enorme comoção e revolta, não apenas pelo assassinato, mas pela forma como ele aconteceu. Diante de testemunhas, no palco, enquanto ela exercia seu direito de viver e cantar. Lindomar foi preso em flagrante, mas, como era réu primário, aguardou o julgamento em liberdade. No tribunal, tentou desqualificar a vítima. Ainda assim, foi condenado a 12 anos de prisão. O caso teve repercussão nacional, mobilizou protestos feministas nas ruas de São Paulo e escancarou, mais uma vez, a violência contra mulheres no Brasil. Eliane de Gramont partiu enquanto fazia arte, e sua morte se transformou em símbolo de luta por justiça e memória. Paulo Sérgio. Na década de 70, ele era considerado o novo ídolo da música romântica brasileira. Sua voz doce, melancólica e apaixonada tocava direto no coração. E por isso, Paulo Sérgio foi rapidamente comparado a Roberto Carlos, uma associação que ele rejeitava, mas que só mostrava o quanto ele estava no topo. Mas a vida do cantor acabou de forma inesperada e trágica demais para ser esquecida. Era 1980. Paulo participava de uma gravação do programa Clube do Bolinha, na Band. Após sair do teatro, foi surpreendido por uma mulher que dizia ser sua fã. Mas ao invés de elogios, vieram ofensas.
Em seguida, ela arremessou uma pedra no carro de Paulo, atingindo o para-brisa e também sua cabeça. Mesmo com o impacto, ele recusou ir ao médico. Queria seguir com sua rotina de apresentações. Tomou um analgésico e foi direto para o show daquela noite. No primeiro espetáculo, cantou até o fim. No segundo, mal começou. Pediu desculpas ao público e saiu do palco dizendo que estava com dor de cabeça. No camarim, desmaiou. Socorrido às pressas, os médicos diagnosticaram um acidente vascular cerebral. Paulo entrou em coma profundo. No dia 29 de julho de 1980, aos 36 anos de idade, sua morte cerebral foi decretada. Era o fim de uma das vozes mais promissoras da música brasileira. A comoção foi enorme. Milhares de fãs compareceram ao velório. As rádios tocavam suas músicas em sequência e muita gente se perguntava: e se ele tivesse ido ao hospital? E se aquela fã tivesse sido impedida? Mas o destino foi implacável. Paulo Sérgio fez seu último ato. Em meio ao palco, à dor e ao silêncio. Sérgio Cardoso. Ser na vida não é só ganhar. E o que é então? É também dar. Sérgio Cardoso era sinônimo de talento, intensidade e entrega total à arte de interpretar. Um nome gigante do teatro e da televisão brasileira, admirado por gerações. Em 1972, ele brilhava como protagonista da novela O Primeiro Amor, da TV Globo, vivendo o personagem Luciano, quando de repente tudo mudou. No dia 18 de agosto de 1972, faltando apenas 28 capítulos para o fim da novela, Sérgio sofreu um infarto fulminante aos 47 anos de idade. Essa tragédia levou mais de 15 mil pessoas ao enterro do ídolo. Os fãs inconformados. A notícia paralisou o país. A comoção foi imensa. Mais de 20 mil pessoas acompanharam o enterro no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Mas a história ganhou contornos ainda mais misteriosos nos dias seguintes. Logo começaram a circular rumores de que Sérgio teria sido enterrado vivo, vítima de catalepsia, uma condição rara que faz a pessoa parecer morta, mesmo estando viva. Segundo os boatos, uma suposta exumação teria revelado o corpo virado de bruços e com arranhões no caixão. A família, claro, sempre negou essa versão, mas o rumor ganhou força, chegando até a ser tema de uma reportagem no programa Fantástico. A verdade é que Sérgio partiu no auge. Sua última cena na novela foi ao ar com uma homenagem. O ator Paulo José, que entrou no lugar dele, leu um texto emocionante para o público. A substituição foi feita com respeito, mas a dor da perda era evidente. Sérgio era insubstituível. E mesmo depois de tantos anos, seu nome ainda provoca saudade e um certo arrepio quando se fala de sua partida. Ele saiu de cena como um verdadeiro artista, aplaudido, amado e envolto em mistério. O boato surgiu em 1972, logo após a morte do Sérgio. Uma pessoa que ninguém conhece, ninguém da família jamais ouviu falar nessa pessoa. Esta pessoa procurou um jornal de Manaus e disse que Sérgio teria sido enterrado vivo e que a família teria pedido a exumação do cadáver. Sérgio faleceu no dia 18 de agosto de 72. Ponto final. Ninguém tem dúvida. Kid Vinil. Preso no trânsito, com pouca gasolina, o calor tá de rachar. Ele era irreverente, autêntico e dono de um estilo que marcou época. Kid Vinil, nome artístico de Antônio Carlos Senefonte, foi cantor, apresentador, radialista, DJ e, acima de tudo, um ícone do rock brasileiro dos anos 80. Com a banda Magazine, emplacou hits como A Gata Comeu e Soul Boy, embalando uma geração com letras ousadas e uma pegada cheia de atitude. Mas seu talento não ficou só nos palcos. Ele também ajudou a divulgar a cena underground no rádio e na TV,
tornando-se referência. No dia 16 de abril de 2017, depois de fazer um show em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, Kid Vinil passou mal. Foi levado para um centro médico local e, em seguida, transferido para um hospital em São Paulo. Diabético, seu quadro se agravou rapidamente. Ele sofreu uma parada cardíaca e precisou ser colocado em coma induzido. Lutou por mais de um mês, mas no dia 19 de maio de 2017, aos 62 anos, a luta chegou ao fim. A morte de Kid Vinil foi sentida profundamente por artistas, fãs e colegas de geração. 62 anos, o cantor e produtor musical Kid Vinil. Kid Vinil estava internado há um mês desde que passou mal durante um show em Minas Gerais. O artista era diabético e sofreu uma parada cardíaca. Ele foi um dos pilares do rock nacional, sempre fiel ao seu estilo, sempre com um discurso provocador e sempre disposto a valorizar a música brasileira. Kid partiu após um show. No embalo das guitarras, da energia do palco, do contato direto com o público, e como todo grande roqueiro, foi embora em alto volume. Jessica Radcliffe. Você talvez já tenha visto esse vídeo circulando pela internet. Uma jovem treinadora, chamada Jessica Radcliffe, se apresentando ao lado de uma orca em um parque aquático. Tudo parece tranquilo, até que, de repente, o animal a puxa para o fundo da água. Gritos, pânico, plateia em choque. A cena é dramática, forte, chocante. Mas e se eu te dissesse que nada disso aconteceu de verdade? Essa história viralizou nas redes sociais, mas é completamente falsa. O parque onde tudo teria acontecido não existe. A treinadora nunca foi identificada oficialmente. E o vídeo que causou comoção foi gerado com inteligência artificial. Um conteúdo fabricado, feito para parecer real, e conseguiu. Milhões de pessoas acreditaram, compartilharam, se emocionaram e ajudaram a espalhar uma história que nunca aconteceu. E é aí que está o ponto mais assustador. Vivemos tempos em que qualquer vídeo pode parecer verdade. Qualquer imagem pode emocionar, mesmo que seja forjada. E se a gente não parar para checar, para questionar, para refletir, acabamos sendo parte da engrenagem da desinformação. Nem tudo o que se vê nas redes é real. Nem toda tragédia filmada é verdadeira. E nesse caso, a comoção veio de uma mentira convincente. Por isso, é importante lembrar: cuidado com o que você compartilha. A internet está cheia de histórias falsas com cara de verdade. E muitas vezes, elas se espalham mais rápido que os fatos. Esse caso da Jessica Radcliffe pode ser falso, mas serve como um alerta real. E aí, qual dessas histórias te tocou mais? Ver artistas partindo assim, diante dos nossos olhos, deixa uma marca que a gente nunca esquece. São cenas que mexem, chocam e nos lembram como a vida é frágil, até para quem parecia imortal nos palcos e nas telas. Se você se emocionou com esse vídeo, comenta aqui embaixo qual caso mais te surpreendeu. E claro, se lembrar de outros artistas que passaram por isso, conta pra gente também. A sua participação enriquece muito a conversa aqui no canal. Aproveita para se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias que merecem ser contadas. Nos vemos no próximo vídeo.